Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Magazine Semear. Hoje, aqui no seu programa da Produção Nacional, vamos falar sobre o Plano Agrão, ou seja, o Plano Nacional de Fomento à Produção de Grãos. Angola registrou um aumento de 24% na produção de grãos entre 2017 e 2021, como resultado do Programa de Apoio à Produção Nacional, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações, o PRODESI, que propiciou o aumento da produção de 2,4 milhões de toneladas para 3 milhões. Ainda assim, a procura continua a ser maior do que a oferta no mercado angolano, que gastou em 2021 mais de 700 milhões de dólares norte-americanos com a importação de grãos. Por este motivo, surgiu o Plano Agrão, com o objetivo de aumentar em 6 milhões de toneladas até 2027 a produção nacional de trigo, arroz, milho e soja e dinamizar as respectivas cadeias de valor. O que é o Plano Agrão? Como e por que surgiu? Quais são os seus objetivos? Que metas? Que estratégias? O Plano Agrão é o Plano Nacional de Fomento para a Produção de Grãos, um dos grandes instrumentos do Estado para acabar com a fome, garantir a segurança alimentar no país, acelerar a produção local, melhorar a qualidade da alimentação, além da utilização sustentável dos recursos naturais. Este plano é de iniciativa do Executivo, aprovado por Decreto Presidencial com o número 200/22, de 23 de julho. Do ponto de vista estratégico, o Plano Agrão está sustentado pelo Programa de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, passando desta forma a ser uma das ferramentas com que o Executivo conta para fomentar a produção nacional, favorecer a diversificação das exportações do país e assegurar as alternativas aptas a garantir uma substituição sustentável de tudo quanto Angola precisa ainda comprar ao estrangeiro. De acordo com o que o Executivo definiu, o país vai implementar o Plano Agrão em todo o território nacional, com foco no leste do país, mais precisamente nas províncias do Mochico, Cuando-Cubango e Lundas Norte e Sul. A estratégia deste plano pretende produzir em grande escala os grãos de trigo, milho, arroz e soja. O Plano Agrão vem dar resposta a situações que nós estamos a vivenciar e estamos a testemunhar agora no mundo. Estamos a falar de situações geopolíticas, estamos a viver agora, e não só. Já é uma das iniciativas do Executivo garantir a segurança alimentar. Nas ruas de Luanda, o Magazine Semear foi captar a opinião dos angolanos a respeito da criação e implementação deste plano. Muitos dos que falaram ao microfone da nossa reportagem garantiram que dominam o tema e mostram-se bem informados quanto às ações do Executivo. O que é o Plano Agrão? É o Plano Nacional de Incentivo à Produção de Cereais. Além disso, sei que existe uma linha de crédito para financiamento para os agricultores que pretendam investir nesse segmento da produção agrícola. Desde que caia em terra fértil e com pessoas com ideias de progressão para um desenvolvimento de Angola, acredito que sim, é benéfico. Nós teremos mais ovo na mesa, pão na mesa, frango na mesa e, enfim, outros produtos mais. A produção e a exportação de grãos e fertilizantes a nível mundial mostra-se nesta altura comprometida face à atual situação geopolítica global. Há indicadores de escassez de alimentos e subidas de preços a curto prazo. Este quadro desenha cenários de muitas incertezas quanto ao comportamento dos mercados, mas ao mesmo tempo representa para Angola uma série de enormes desafios para investir apressadamente e assim poder tornar-se numa referência em matéria de produção de grãos. E esta é a oportunidade que o Governo diz não pretender
deixar escapar. Gerda Barreto, representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura em Angola, a FAO, elogiou o Estado angolano pela iniciativa em curso. Diz que isto pode melhorar consideravelmente a questão alimentar e nutricional do país. A funcionária sénior das Nações Unidas em Angola acredita mesmo que com a devida implementação do Plano Agrão será possível o país concretizar um dos grandes objetivos do plano, que é tornar Angola autossuficiente e numa referência entre os grandes exportadores regionais de grãos. Estamos muito contentes de Angola ter decidido aproveitar ainda mais sua potencialidade natural e produtiva para torná-la para um crescimento econômico mais inclusivo, efetivo e sustentável no país. Um conjunto de planos estão a ser elaborados, estratégicos, que vão a transformar o sistema agroalimentar angolano. A FAO apoia em todos os países do mundo, não? As estratégias dos países em tentar transformar estes sistemas agroalimentares com visão de segurança alimentar e nutricional, com uma visão de fazer melhor agronegócios mais inclusivos, com visão de uma agricultura mais moderna e resiliente. No quadro estratégico da FAO assinado com o governo de Angola, esses são os 3 aspectos fundamentais que nós apoiamos o governo e o trabalho no país. Neste lapso de tempo, o país passou da fasquia anual de 2.434.454 toneladas de grãos para os 3.026.140 toneladas. Isto representa um aumento de pelo menos 24%. E tudo acontece no âmbito da aplicação e execução prática do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações PRODESI, com os grãos de milho e arroz a representarem pelo menos 98,5% desta produção. Ainda assim, Angola apresenta uma grande dependência de importações destes grãos. Só em 2021, por exemplo, o país registrou um gasto na ordem dos 790 milhões de dólares. É neste conjunto de circunstâncias que surge o Plano Agrão. Com o fim de dar resposta a essas necessidades, espera-se que a sua implementação satisfaça a procura com que a produção nacional ainda se depara. De acordo com o que está projetado, este instrumento vai trabalhar por um setor agrícola equilibrado, competitivo e inovador. O Estado quer, desta forma, promover as cadeias de valor dos grãos e da produção animal. Os objetivos do Plano Agrão é fomentar a cadeia de valor. Imaginemos que eu queira entrar no Plano Agrão. Sou um promotor, um indivíduo do setor privado. Eu vou à banca e vou concorrer para poder ser elegível a um financiamento para entrar na cadeia de valor, que é a parte dos insumos. Ou seja, à medida em que os recursos vão estar alocados ao banco, os promotores podem muito bem recorrer à banca para entrar na cadeia de valor no quesito que é cultivo, outros na transformação, outros no oferecimento de insumos fertilizantes, por exemplo. Com o Plano Agrão a produzir em grande escala o trigo, o milho, a soja e o arroz, o Estado pretende aumentar até 2027 a produção em pelo menos 6.104.282 toneladas. As terras escolhidas para trabalhar o Plano Agrão são zonas com boa disponibilidade de terras, numa extensão de mais de 2 milhões de hectares, e onde também chove bastante bem, com uma precipitação acima dos 1.200 milímetros por ano. Os solos são aptos para a produção de grãos, aqueles que estão selecionados. O projeto está orçado em 2.852,75 milhões de kwanzas. Nós perspectivamos trazer para o Plano Agrão já para 2023, garantir financiamento para os promotores que já estão
na produção desses quadros cereais. Vamos ter as condições dentro do BDA para poder receber esses promotores, para que possam estar elegíveis para o financiamento. O que condicionou, no bom sentido, a implementação do Plano Grão logo no princípio do ano é que nós não tínhamos o OGF aprovado, uma vez que os recursos do Plano Grão vêm precisamente em origem o OGE. Agora, com a implementação, com a aprovação do OGE, nós já temos condições criadas para que os recursos passem para o BDA e assim o BDA, com o setor privado, poder trabalhar para poder financiar, e começamos a ter já alguns sinais, e de certeza que vamos ter sinais da produção desses quadros cereais. O Plano Grão enquadra-se também nas reformas que o Governo tem vindo a efetuar para fomentar a produção interna. Essas reformas visam garantir o crescimento económico no país. Só no segundo trimestre de 2022 houve um aumento do PIB na ordem dos 2,6%, tendo uma participação ativa e robusta do setor não petrolífero, que tem sido capaz de garantir a economia, apesar da queda sistemática do setor petrolífero. Organizar a cadeia alimentar, a inclusão social, reduzir a pobreza e a fome, desenvolver a economia nas áreas rurais, transformar a comercialização da produção animal e também da produção vegetal é quanto também poderá ser feito com a implementação do Plano Grão. Ele deve ser implementado, deve ser tratado dentro de 10 eixos. Os 10 eixos passam pela própria governança, como governar, como tratar o Plano Grão. O outro eixo é o eixo da legislação, que tem muito a ver com o ambiente de negócios, a questão da revisão da lei das terras, a cedência, a concessão das terras para os empresários poderem implementar os seus cultivos. O terceiro é o banco de terras, que passa pela identificação, a delimitação e o loteamento das terras. O quarto passa pelo critério dos insumos, precisamos de ter insumos. O quinto, as infraestruturas. O sexto é a componente do financiamento. O sétimo é a capacitação, ou seja, temos a componente da capacitação dentro do Plano Grão. O oitavo é a questão do investimento direto estrangeiro, a necessidade do Plano Grão conseguir atrair investimento direto estrangeiro. O nono, estamos a falar da logística, a transformação e o escoamento. E o décimo passa pela comunicação, ou seja, é necessário comunicar o Plano Grão. O Plano Grão está intimamente ligado a outros 2 instrumentos recentemente aprovados, os quais visam fomentar a produção nacional e alcançar a soberania alimentar. Trata-se do Plano Nacional de Fomento e Desenvolvimento da Pecuária, Plana Pecuária, e também o Plano Nacional de Fomento das Pescas, o Plana Pescas. A cadência, elaboração e aprovação desses 3 planos, nós denominamos 3Ps, tem um racional, tem uma lógica de retroalimentação. A produção desses 4 grãos, por exemplo, do milho, dá abertura para a produção da ração, qual pode ser utilizado e deve ser utilizado na produção das aves. Ou seja, já encontramos aqui uma sintonia fina, uma correspondência, o que vai, de certa forma, criar também condições de base para o fomento do Plano Pesca. Ou seja, os 3 planos vão se retroalimentar. Por isso é que a aprovação do Plano Grão, a criação, a nota constitucional do Plano Grão, foi a primeira a ser elaborada e foi a primeira a ser aprovada em termos de decreto presidencial. Neste momento, o Estado está a trabalhar em estudos e a aplicação de estratégias para que ainda em 2023 sejam dados os primeiros passos para a sua aplicação como tal. É importante que todo empresário que for elegível entrar no Plano Grão tenha sucesso no seu negócio. Porque é o interesse tanto do empresário como é o interesse do Estado. Porque se é o interesse do empresário, é o interesse do Estado. E se é o interesse do Estado, é o interesse do empresário. Porque é por uma Angola melhor. Vamos fazer uma pequena pausa, mas não saia daí, porque quando voltarmos,
você vai ficar a saber quem são as pessoas elegíveis ao crédito e a estratégia do Estado para a simplificação do processo de adesão. Até já!